O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Como é comum nós ouvirmos nos centros espiritualistas, nos terreiros, que aquele que se dispõe a trabalhar, o médium, é aquele que mais necessita de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, muito mais do que o próprio consulente que vem carregado com a sua dor em busca de auxílio. Vamos pensar um pouquinho. O médium, ele é um ser humano como outro qualquer. Ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve. E ao longo de todo esse processo, ele carrega consigo aquilo que todo ser humano carrega: dores, obstáculos, frustrações, tristezas, vive momentos de carência, tem uma necessidade de se sentir aceito, respeitado, de ser qualificado dentro das suas habilidades. E que sim, muitas vezes, assim como todos os outros, aqueles que não são médiuns, nem sempre isso é atendido. E esse médium, ao longo do seu desenvolvimento humano, ele vai carregando consigo uma série de boas vibrações, de boas energias, assim como uma série de percepções, de pensamentos e de reações negativas, com dificuldades para realizar enfrentamentos. Agora, um belo dia, esse médium ele se coloca à disposição de ser um instrumento da paz, da espiritualidade. Ele passa a trabalhar e ele passa a ter uma convivência com uma filosofia, com uma prática, com princípios e valores que nem sempre são compatíveis com tudo aquilo que ele foi apreendendo ao longo da vida dele. E isso pode fazer com que o estado emocional do médium se fragilize, que ele possa ficar mais reativo e desequilibrado. Eu costumo dizer aos meus filhos de santo que dentro do terreiro vive-se, na maior parte do tempo, um mundo de encanto e de beleza, onde todos ali reunidos buscam um mesmo princípio, onde todos comungam do amor, onde o respeito, a admiração, a equidade, ela continuamente é ansiada por essa família que está no terreiro. E muitos passam a ter essa realidade como única, como se num determinado momento, no final dos trabalhos, esse médium não saísse porta fora para reviver e se reaproximar dessas dificuldades, dessas carências que marcaram e pautaram a sua vida. E muitas vezes essa distância entre a realidade vivenciada e buscada dentro do terreiro, ela se choca com o dia a dia. E isso pode provocar desarmonia e desequilíbrio. E nós não estamos falando de médiums que não sabem ou não têm habilidade para incorporar. Nós estamos falando de médiums que, pela imaturidade emocional, podem não saber entender esse processo de incorporação. Nós não estamos falando de médiums que não ouvem a entidade, mas de médiums que podem não escutar esta entidade. Nós não estamos falando de médiums que não fazem a caridade. Nós estamos falando de médiums que não conseguem muitas vezes olhar e enxergar as suas próprias feridas e distingui-las de si, da relação com o médium e assim por diante. A mediunidade, ela não vai eliminar a ferida do médium.
Muito pelo contrário, a mediunidade vai expor essa ferida. Ele vai se tornar mais frágil, mais suscetível, por muitas vezes viver na relação com a sua entidade, na relação com os seus irmãos de santo, vivências absolutamente diferentes daquelas vivenciadas no seu lar, no seu espaço de trabalho, no seu dia a dia. E é óbvio que a sua inclinação natural é querer mergulhar de cabeça dentro daquilo que lhe faz bem, dentro daquilo que atende efetivamente às suas necessidades. Porque a Umbanda é acolhedora. E para quem nunca foi visto, nunca foi ouvido, valorizado, ou que vivencia isso de maneira muito pequena no seu dia a dia, o processo mediúnico, a relação com irmãos de santo, com o seu pai, a sua mãe de santo, o feedback, o retorno que os consulentes levam, provoca uma validação, gera afeto, te faz ser uma pessoa importante. Consequentemente, isso te dá um poder emocional e uma sensação absoluta de estar dando ao outro aquilo que ele quer e, consequentemente, uma sensação de pertencimento. E isso é muito bom. Porém, quando esse médium está em desequilíbrio, todo este conjunto de boas informações, elas podem se transformar em vaidades intensas, num egoísmo intenso, num hiperfoco que torna nocivo o processo do desenvolvimento mediúnico. Afinal de contas, veneno é definido de acordo com a dosagem. E aí o médium imaturo, ele começa a ter uma dificuldade muito grande em diferenciar a sua ansiedade, aquilo que ele deseja, que ele ambiciona, da efetiva orientação que o seu guia repassa. Ele começa a repassar, a transferir a sua raiva na energia da entidade, o seu desejo numa missão espiritual, a sua fantasia do trabalho e mediunidade. E aí ele coloca em risco não só o seu desenvolvimento, como o bom funcionamento da casa e principalmente em xeque a necessidade de orientação que o consulente necessita. Ele vai se perdendo em vaidade, ele vai confundindo as suas carências com missão, ele vai misturando o seu orgulho com espiritualidade, cai com muita facilidade na fascinação, que é um dos temas que nós temos aqui no nosso canal. E ele interrompe, ele para de saber lidar com a sua própria sensibilidade. E ele começa a trabalhar com uma sensibilidade ilusória. Ele acaba ficando reativo, competitivo, magoado, orgulhoso, carente, cheio de fantasias. E tudo aquilo que formou ele em termos de vulnerabilidade ao longo de toda a vida vai se potencializando. Ok, nós somos seres errantes e nós estamos justamente nesse planeta para nos desenvolvermos e nos aperfeiçoarmos. E é fundamental termos sempre muito claro que a nossa vigilância sobre nós, ela precisa sempre estar intensificada. O nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de desenvolvimento, ele é essencial
não somente para o nosso crescimento enquanto espírito, mas fundamentalmente em termos de darmos e termos condições de oferecer àquele consulente tão necessitado aquilo que ele vem buscar. De conseguirmos efetivamente estruturar essa conexão médium com entidade, uma conexão verdadeira que repassa informação e orientação e que fundamentalmente repassa vibrações edificantes de auxílio a tantos os necessitados. O exercício da mediunidade, depois de 40 anos vivendo a espiritualidade, eu concebo ela como a maior, não uma das maiores, a maior responsabilidade relacionada ao nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade, a nossa liberdade de escolha sobre toda e qualquer situação que nós agregamos à nossa vida. Porque a nossa escolha mediúnica, ela faz depender consulentes em desespero, entidades que necessitam cumprir a sua missão e a construção e o desenvolvimento de terreiros verdadeiramente consolidados em estruturas de fraternidade, de caridade e de benevolência. E se uma única peça que compõe essa linda família dentro do terreiro desfunciona, nós vamos ter um mecanismo que não será pleno, que não alcançará em toda a sua totalidade a missão que faz essa família se unir verdadeiramente. Meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda.